Olá pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Freitas aqui de novo, mudando um pouco o foco do meu canal, que a princípio era para ser a resolução, só apenas resoluções de apenas, que era para ser mais um foco em resoluções de questões. Agora eu vou falar dessa prova bem polêmica aqui em Santa Catarina. Não sei se a polêmica se estendeu para outros estados. Vi um pouco de debate no Reddit, vi muito mais gente no Instagram, né? O algoritmo entende já que eu sou concurseiro, então mostra bastante coisas desse meio, principalmente Santa Catarina, que é o meu estado. É, Neste domingo agora, 24 de maio, teve concurso da FURB, né? Tanto para a área civil e magistério, quanto para a área... Pera, não me recordo agora como é que se diz. Civil e magistério, né? Gestão e apoio técnico administrativo. Também o cargo ali de professores. Foi uma prova dividida em dois turnos, na parte da manhã e de tarde. De manhã foram ali as provas do quadro civil de noite não, de tarde, pela manhã, quadro civil, e de tarde para professores. A prova está gerando muita polêmica, como eu adiantei ali, apareceu para mim no Instagram vários professores reclamando da prova. Eu não fiz a prova para professor, mas eu fiz a prova para técnico administrativo 2, né, o cargo 2. E eu sou uma das pessoas que achou a prova, não vou dizer difícil, mas complexa, complicada. Complicada é a melhor palavra, né? Foi uma prova totalmente fora dos padrões da FURB. Muitas pessoas, principalmente da área para professores, alegam que foi uma prova totalmente fora do edital, né, do que caiu no edital. Eu discordo disso, né? Eu acho que ela foi mais uma prova inventiva, criativa do pessoal da FURB que provavelmente jogou isso numa IA, sabe? Sério. Eu acho que a gente tá chegando num ponto, já teve até a polêmica recentemente da FGV fazendo análise de recursos com IA, e eu não duvido nada que daqui pra frente vai ser isso. Vão ser provas que vai ser. O examinador vai fazer um prompt, vai pegar ali o que está no edital, né? Vamos supor aqui, pegar aqui o exemplo dos conhecimentos gerais. Vai pegar isso daqui e falar, faça X questões para esse tema, o cara vai revisar, vai ver se está certo, se não está, e é isso. Porque os textos da prova, né, os comandos das questões, eles estavam estavam muito confusos. Os enunciados, né? Tava complexo, uma tentativa assim de ser Enem com FGV, né, que é uma banca. Assim, eu tenho muitas críticas à FGV na parte da língua portuguesa, é uma prova complicada, mas acho que ela é uma banca realmente que valoriza quem estudou, quem está empenhado nos estudos há mais tempo. Tem umas outras questõezinhas polêmicas, questão de divergência, principalmente questões, eu faço muito questões de direito, né, da área de direito, já que meu foco no momento é PRF, né, e eu também vou começar a faculdade de direito, então eu já faço algumas questões da OAB. Não sou, sou só pré-calouro e já estou fazendo isso. Eu também estou usando para o concurso do TJ, que vai ser FGV. E nessa tentativa da FURB de fazer uma prova mais complicada, né, eu acho que ela errou muito. Né, eu tenho essa teoria de que o material é feito por IA, porque são textos, assim, são textos nada a ver. Eu acho mais que isso chega mais nas questões específicas, muito texto lero-lero para perguntar uma coisa muito subjetiva. Eu achei, né, que tem muita subjetividade nas questões, várias questões. Não essa daqui, mas essa questão que eu vou falar depois, específico dela. Ah, acho que são mais os específicos, que ela pede a resposta adequada. Ó, cadê? Considerando. Não. Ó, tecnicamente mais adequada. Essa questão que eu não vejo problema, eu acho que ela faz sentido. Mas ela ficou com essa vibe assim, Enem FGV, sabe? Ela queria puxar um enunciado chato, que eu nem querendo ou não, os enunciados são chatos de ler, às vezes. Eu acho que o Enem é uma boa prova, mas muito cansativa. Só que ela também fez isso nas questões, sabe? Parecia que estava fazendo lá a prova de português do. Português não.
Ciências e Tecnologias da Linguagem e tu lia um textão, chegava aqui nos enunciados, tu tinha que adivinhar o que isso tinha a ver, se isso tinha alguma conexão, ou aquela que tinha mais conexão, a menos errada, como se diz. A 21 eu até achei bem óbvio que o gabarito é letra B, né? Ela vai perguntar assim de accountability, que é Secretaria de Educação, fez um processo, piriri pororó, cadê? Publica os relatórios com as metas e ações priorizadas, mas não torna públicos os critérios de tratamento. Daí tu vinha aqui no item B, que falava: publicação de síntese quantitativa das contribuições não configura a transparência do processo decisório, pois participação social qualificada exige rastreabilidade das propostas, critérios públicos de tratamento e devolutiva fundamentada que permita às instâncias participantes avaliar como suas contribuições influenciaram as decisões. Assim, era muito tipo tu ler e entender que isso estava certo. Teve uma de português, conhecimentos gerais não teve questão de português assim, mas apesar de que a prova ali de conhecimentos gerais estava muito mais para português e Enem, ciências e tecnologias do Enem, do que para prova de conhecimentos gerais. Essa daqui. Vamos aproveitar e puxar essa questão 9 aqui, depois eu vou para 8, para falar do tema ali, que muitas pessoas falaram que, nossa, a prova do da FGV tava totalmente fora do edital, tem que ser anulada, piriri pororó. Eu não acho que ela vai ser anulada, por N motivos. Primeiro, eu não acho que ela tá totalmente fora do edital. Até do que eu vi até agora analisando, enquanto eu ia gravar esse vídeo, teve uma questão fora do edital. Só deixa eu ver quanto tempo faz que eu comecei a gravar. Tá, tem 6 minutos. Tá, comecei às 9h20, beleza. É, eu acho que eu só achei uma questão fora do edital, tá? Que é questão 8 da prova de analista técnico administrativo. Segundo, não teve nada muito absurdo nessa prova. Em 2023, eu acho que eu fiz a prova para jornalista da EBSER. E aquilo sim foi um absurdo, assim, o edital dizia 5 questões de matemática, chegou na hora da prova tinham 10, o gabarito de jornalismo estava totalmente errado, assim, eu corrigi o primeiro gabarito deles, eu acertei 5 questões e quando saiu o gabarito final eu tinha 18 de 20 questões acertadas. É, teve esse erro, teve mais uma coisa, teve algumas coisas fora do edital, então aí a banca realmente sentou ali e falou, não, vamos refazer a prova, porque você não teria como, pô, tem 10 questões de matemática, quais que eu vou considerar certas, sabe? Não tem. E eu acho que o gabarito tem matemática nessa prova, se eu não estou enganado. Então, assim, não teve nada muito de outro mundo, né? Foi muito. Que ela tá com. A FURB ela é uma banca fácil, essa é a real. A FURB é uma banca fácil. Quem estudou por questões da FURB, quem viu revisões de vários cursinhos falando estratégia, é, tinha um outro online também, assim, que eu assisti, muito focando na parte de informática, em atalhos, que é o que a FURB sempre o que as bancas, né, costumam cobrar, na verdade, assim, para um cargo que não é um cargo de analista técnico de TI, que não é um cargo de engenheiro de software, engenheiro de rede, engenheiro de computação, você não vai ter coisas absurdas. Você vai ter o básico, você vai ter atalhos, você vai ter como funciona o sistema operacional. E não teve isso. Né? Tudo que a banca cobrou ali em informática está no edital. Quase tudo. Tá, outro ponto que eu vou entrar depois. Ah, tá, me perdi aqui. Eu já falei de 2 ou 3 pontos, não me recordo agora. Ah tá, terceiro. Terceiro ponto de que eu acho que não vai ser anulado. É, cara, anular um concurso tem uma clínica danada. E a gente sabe que a FURB nos últimos anos está pegando muitos concursos grandes aqui no estado. Pegou outro concurso da Secretaria de Educação. E cancelar um concurso é muito questão política. Né? A gente está com um governador que ele está buscando reeleição. Então, cancelar um concurso da Secretaria de Educação, que tinha uma pá de cargo, né? Só para o órgão central eram 15 cargos. Para Florianópolis acho que era um cargo só, então você tinha mais vários cargos para professores também. Cancelar o concurso é desgaste político e é isso que ele não quer. Né? Concurso também é política, gente. Abrir um concurso, liberar um concurso, chamar aprovados no concurso é política. Então a gente tem que lembrar que a gente está num ano eleitoral, tem ali aquele hiato de
de nomeação de candidatos a partir de julho, agosto, não me recordo agora. Então são acho que 3 meses antes do período eleitoral e mais 3 meses depois do período eleitoral, ou 6 meses depois do período eleitoral, não pode ter convocação de candidatos, né? Nomeação de candidatos aprovados. Então, tu faz agora um concurso, tu aprova um monte de gente, né, ou tu corre pra chamar os aprovados, que eu acho que nem vai dar tempo. Deixa eu ver aqui o cronograma. É, a ideia é publicar o resultado final até no mês que vem, já daqui a menos de um mês. Então, ele vai tentar correr para chamar os aprovados para chegar, olha, nós temos 2 concursos para Secretaria da Educação no meu governo. Então, se ele se anula uma prova, você tem que preparar uma outra data. Daqui a pouco vai ter o período que você não vai mais poder nomear candidatos. Isso ferra a questão eleitoral. Teve algumas pessoas falando, o governo fez concurso só para arrecadar dinheiro e para dizer que estava fazendo concurso, né, no ano eleitoral. Olha, é, muitos concursos são assim. Muitos concursos, acho que o último concurso do IBAMA, tá, a gente pode falar isso. Eu conheço a realidade do IBAMA, eu conheço gente que trabalha no IBAMA. E assim, o que é necessário para o IBAMA, com o que foi aprovado de candidatos naquele concurso, está totalmente fora do que o IBAMA necessita. Se não me engano, iam ter 100 redações corrigidas. Acho que eram 100 redações corrigidas, não me recordo agora. E seriam, abre aspas, 3 vagas para Florianópolis, uma coisa assim. Cara, não, assim, o IBAMA, se não me engano, a previsão é que vai chegar um ponto que vai faltar mil mil servidores no IBAMA em questão de tipo 2, 3 anos. Isso alguns anos atrás, talvez a gente já esteja mais próximo disso. Mas assim, todo mundo que foi aprovado naquele concurso do IBAMA vai ser chamado, tá? Enquanto durar a validade do concurso. Só que se o. Só que assim, ele. Você paga lá a inscrição, então o órgão arrecada, a sede SC vai ter uma arrecadação. Teve uma arrecadação ferrada, se eu não me engano, eram 3 mil, vamos ver aqui já. 13 mil candidatos por vaga? Deixa eu ver aqui. Ó, técnico administrativo, vou botar só o central, tá? Ó, só em Florianópolis tem uma vaga, eram 1.746 inscritos. No órgão central, que tinha cadastro de reserva, a relação candidato-vaga estava 169,3 candidato por vaga e 2.540 inscritos. Então, cara, foi uma arrecadação ferrada. Eu não lembro mais quanto que estava a inscrição. Então tem assim muitos órgãos que acabam fazendo concurso pela arrecadação, porque é, vão lucrar bastante, né? Brincam um pouco com o emocional do concurseiro, mas a vida de concurseiro é essa, né? Muito mais sofrer do que colher os frutos. Então, assim, dado esses meus vários exemplos, eu acho que não vai ser o cancelado do concurso. E sim, claro, todo órgão quando faz um concurso também quer arrecadar, não quer só aprovar pessoas, sabe? E eu não sei qual é a defasagem de servidores, de cargos vagos, né? Quantos cargos vagos existem na Secretaria de Educação. Mas eu não. Assim, meu palpite no chutômetro não deve ser muito, porque é um bom cargo, é um estado muito desejado, né, para se trabalhar. Então provavelmente não deve ser muito alto assim, a quantidade de cargos vagos. Ao contrário do IBAMA, que tem toda a questão de uma carreira, é, um plano de carreira muito fora da realidade de outros cargos nacionais. Então se você tem ali aquelas 100 pessoas que tiveram redação corrigida no IBAMA, vão ser, vão ser chamadas em 2 ou 4 anos, dependendo de como for a validade do concurso e se vai renovar, né? Mesma coisa o ICMBio. Acho que no ICMBio foram até menos redações corrigidas, mas igual. Quem foi aprovado, quem teve a redação corrigida, tá muito na briga para ser chamado, dado toda a questão do cargo. Né? Eu ajeitar a webcam, não vou fazer isso não. Então eu acho que a gente pode, infelizmente para muitas pessoas, né, pode deixar essa ideia de vamos cancelar o concurso da FURB e refazer.
Não vão. Infelizmente, essa é a realidade. Você tá falando isso, você foi mal na prova? Não, eu fui relativamente bem, eu fiquei bem surpreso, assim, eu fiz a prova muito triste, assim, pensando, cara, que desgraça, daqui tá muito mais complicado do que eu imaginava. E eu acho que eu fiz 8,5, se não tô enganado, né, fazendo as contas ali com a nota do edital. Ainda tem a minha questão da prova de títulos, que daí dá mais meio ponto, que eu tenho uma pós-graduação, e a minha expectativa de anularem uma ou duas questões, que eu acho que não vai acontecer, tá? Agora vamos entrar nesse ponto de anulação de questão. E eu tenho que falar da questão 8 ainda, tá? Tá, vamos voltar ali para a questão das acusações de a prova estar fora do edital. Essa questão aqui, ela traz uma pesquisa, traz duas pesquisas. A primeira é do Todos pela Organização e outra do Instituto Data Favela. Pode parecer um pouco estranho, assim, para quem viu. Na hora eu fiquei assim, nossa, o que isso tem a ver com o edital? Né, eu fiquei pensando assim, mas isso aqui, ele termina aqui, ó. Quase todas as questões da FURB, meio que já para se salvar de, tá fora do edital. Tem isso daqui, ó. Considerando os fundamentos normativos da educação brasileira e os princípios de planejamento e avaliação de políticas educacionais da cenário alternativa que analisa corretamente. Tá, não é isso que eu quero focar. Isso aqui, ó. Considerando os fundamentos normativos. Cadê aqui, ó? Essa daqui, essa tem que ser anulada, tá? Mas cadê? Vamos aqui para a questão 7, ó. Considerando os fundamentos do planejamento educacional, os critérios de avaliação institucional e os princípios constitucionais. Então, aí tu vem aqui no edital, ó, fundamentos legais e normativos da educação brasileira e catarinense. Constituição da República, direitos e garantias fundamentais, direitos sociais, pedofilia e pararó. Estatuto da Criança, LDB, né, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, PNE, o Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação de Santa Catarina, Lei Complementar Estadual, Marcos Legais de Educação Inclusiva, Educação Especial. Então, isso aqui são coisas bem amplas. Então, aqui, isso salva a banca dessa argumentação de tem que anular porque está fora do edital. Mas a questão 8, essa questão ela tem que ser anulada. Ela só não vai ser anulada se houver uma grande sacanagem, que eu acho que pode acontecer, porque como eu falei anteriormente, essa questão provavelmente foi feita por IA, e provavelmente quem vai avaliar os recursos são as IAs. E as IAs podem estar programadas para tipo, simplesmente falar, não, a base é essa daqui. Só que, deixa eu ver a correção, tá. Isso daqui, a Política Nacional de Cuidados, instituídas pela Lei 15.069 de 2024 e regulamentada pelo Decreto 12.562, previu o âmbito do Plano Nacional de Cuidados. Isso não está no edital, tá? Então, considerando os fundamentos constitucionais e normativos da educação e dos direitos sociais no Brasil, as cuidotecas, cara, sério, isso aqui não tá no edital. Ó, cuidotecas, cadê cuidotecas? Não tem, tá? Ó, qual que é o Lei 15.009? Não tem. Cuidotecas não tá no edital, tá? Então essa questão ela tem que ser é, anulada. Aqui até fala que questão de direitos humanos e proteção integral, princípios da prática escolar, educação étnico-racial, cadê? Desenho universal para aprendizagem, é, adaptação para todos, convivência escolar, cultura de paz, prevenção e violência, estratégia de mediação na saúde mental nas escolas, né? Cara, não tá no edital. Isso daqui não tá abarcado. A partir do momento que a banca fala totalmente disso daqui, pergunta sobre cuidotecas e ela não. O fato dela ter feito esse textinho aqui, considerando os fundamentos constitucionais, normativos, educação e direitos sociais, isso não salva ela, porque ela tá falando de um assunto, as cuidotecas, que tá numa lei que não é. ah, que não tá no edital. Então essa questão 8 aqui eu já anularia. É uma questão que vale 0,2. Então vamos supor, se você tirou 8,8 na prova, essa questão sendo anulada você iria para 9. Se você tem um mestrado, você vai para 10. Se tem doutorado, acho que doutorado também é um ponto e meio, não me recordo. Acho que fica tudo igual, deixa eu ver aqui. Ó. Cadê? Doutorado é um. Ah, tá.
Mestrado é 0,75. Se você tirou 8,8, a questão 8 é anulada, você vai pra 9. Você tem o doutorado, você já vai pra 10 pontos. Claro, o total da prova ela vai ter 11 pontos, tá? Porque seria no cenário de alguém gabaritar, tendo um doutorado. Esse doutorado sendo aprovado na avaliação da banca. Então, se a questão não for anulada, aí é. Cara, sério, é questão assim de investigação, Ministério Público, porque deve estar tendo uso de IA para recursos, né? Ah, mas o concurseiro também utiliza IA para fazer recursos. Cara, se o concurseiro tá usando IA para recurso e tá copiando e colando, realmente é questão de o recurso ser indeferido, porque IA erra. Se você vai usar IA para ter uma base, beleza. O recurso que eu fiz para a questão é que aí na minha prova era outra, na minha prova era 24, mas depois eu vejo aqui. O recurso que eu fiz para minha questão, eu utilizei IA para buscar possíveis bases. Eu li ali o que ela me apresentou e fui conferir as leis. De cabeça eu já sabia da LAI, Lei de Acesso à Informação, da LIA, Lei de Lei de Improbidade Administrativa, e LGPD, que aquelas questões eu já sabia que poderiam me embasar. Mas aí foi até algo útil, eu usei o DeepSeek me jogou para uma portaria, um decreto que regulamenta o uso de inteligência artificial no governo. Eu não eu devia ter deixado aberta essa janela, essa aba. Então ali falava uma coisa óbvia, deixa eu procurar aqui a questão do Marcelo. Aqui, a banca deu como correto o item A, que fala que Marcelo deve utilizar credenciais desvinculadas da instituição, substituir dados reais por informações fictícias na plataforma aberta, submeter o texto a rigorosa supervisão humana, incluindo o rodapé do relatório da transparência sobre o uso técnico auxiliar da inteligência artificial. Eu marquei item D, tá? E no recurso que eu apresentei, eu uso ali coisas da LAI, da LGPD e desse decreto que o DeepSeek me passou, que fala que o servidor público tem que ser responsabilizado pelas suas ações. Né? E tem que ter e a gente tem a questão de accountability, transparência na administração pública. A partir do momento que um servidor utiliza, vamos supor, credenciais desvinculadas, pode usar o e-mail próprio. Qual a garantia que o e-mail próprio dele já não foi vazado com senhas em algum roubo, é, em algum ataque a um banco de dados, sabe? Rola muito isso. Se você tem um e-mail desde 2000, desde os anos 2000, provavelmente ele já foi hackeado e já deve ter, em alguns casos, até a senha divulgada. E como muitas pessoas utilizam a mesma senha em diferentes serviços, é muito fácil de você hackear uma pessoa que já teve a senha vazada, né? A senha quebrada. Uh, então eu apresentei ali usando LGPD, LIA, LAI e esse decreto, esse normativo, que né, regulamenta o uso, que esse decreto fala, cara, o servidor é responsabilizado por tudo que ele faz na administração pública. Então como é que você vai responsabilizar alguém que não tá permitindo que a sua função seja investigada, que ele tenha seu trabalho rastreado, né? Rastreado no sentido de saber o que foi feito com esses dados. Você não tem uma rastreabilidaki. Então isso daqui fere totalmente a, a questão 35. Mas eu fui pela anulação, porque ela também não está 100% certa nesse quesito aqui. Eu já trabalhei com jornalismo e tecnologia, tá, gente? E eu também, olha, LGPD, LAI. E ali eu estudei pouco, mas agora LGPD e LAI eu estudo muito elas porque caem bastante dos concursos que eu fiz, que eu, né, então eu estudo no meu dia a dia. Todo concurso está pedindo LGPD, quase todos estão pedindo LAI. E aqui, para assegurar a rastreabilidade do processo, aplicando ferramenta para classificar o cidadão com em perfis preditivos, que otimiza a continuação com risco moderado. Uh, ela não está 100% certa, na minha opinião, sabe? Eu marquei ela por isso, mas já pensando no que ela deveria ser anulada porque ela não tem gabarito, tá? Uh, uh, porque também não tem questão de perfis preditivos. Ele tem aqui, a demanda de processar dados para analisar o perfil de elegibilidade de cidadãos.
em um novo serviço a ser ofertado pela secretaria e, na sequência, redigir um relatório técnico. Não tem nada de perfil preditivo, é uma parada bem técnica, é uma parada bem factual, digamos assim, né? Ele vai, ah, os cidadãos têm os seus dados ali e ele vai pegar esses dados e ver quais são elegíveis para utilizar esse serviço ofertado pela Secretaria de Educação. Então eu fui pela anulação. Mas eu acho que eles não vão anular, eu acho que eles vão manter esse absurdo, porque como eu já falei, a gente está tendo IAs analisando recursos. Mas se você falar com qualquer especialista, eu tenho certeza. Não cheguei a falar isso com ninguém, eu tenho alguns amigos que trabalham com que são do direito, trabalham com licitação, trabalham é, nesse ramo de transparência do serviço público, eles vão olhar para isso aqui e vão falar, cara, da onde que o cara vai usar um e-mail pessoal para isso, sabe? Você tem que usar o e-mail da empresa, do órgão, né? Seu e-mail de trabalho, seu e-mail funcional, para que depois, caso você, pô, o cara usou a IA do coisa para, sei lá, criar textos de desinformação e postar na página da Secretaria de Educação. É muito mais fácil descobrir isso com um e-mail institucional do que com um e-mail é, pessoal. Tá, temos aqui 26 minutos, já falei da questão 8, que está fora do edital. Já falei dessa aqui. Agora eu vou falar das questões específicas, tá? Eu também não achei nada de. Assim, não achei que elas estão fora do edital também. Elas pegam bastante nessa conta de. É, uh, que eu falei ali antes. Já a mais adequada, que reflete o correto tratamento técnico. Talvez seja algumas questões possam ser questionadas, mas eu não acho assim que elas estão fora do edital, tá? Questão 27 de JED, tá. Mas foi realmente uma prova bem complicada, bem difícil, né? Cansa, ainda mais uma prova que começou cedo. Os portões abriam às 7 da manhã e fechava às 8, eram 3 horas de prova, então muita gente tinha que correr. Assim, 40 questões, sinceramente, se fosse o perfil antigo da FURB, em uma hora tem muita gente terminando a prova. Eu terminei a prova com quase 2 horas e, assim, cabeça a milhão, sabe? Eu tava desesperado por um café conforme eu ia fazendo a prova. É, mas eu não achei nada de outro mundo também, assim, não sei, nossa, eles estão cobrando coisas que não foram cobradas no edital. Tá, 24. Tá. Eu errei 3 questões só das específicas, a 24, e teve aquela de questão de AFO, eu marquei errada no gabarito, né? Muito cansaço, um texto muito complicado, então isso acaba te cobrando mentalmente. Sem falar que esse era outro problema. Eu marquei errado no gabarito porque eu tava muito confuso com a folha, sabe? Quem fez a prova, cara, era tipo umas folhas grampeadas, assim, sabe? Tipo, pegou, imprimiram as A4, grampearam em cima e foi isso. O que é muito errado, né? Se a gente parar pra pensar com outras bancas que fazem um preparo melhor, assim, fazem um caderno. Então tem a questão de que, poxa, alguém provavelmente pegou ali as folhas A4, viu que foi o que foi cobrado, enquanto no caderno você já tem ele fechado ali. Então, a teoria, a pessoa que vai lidar com isso, que vai colocar esses papéis num envelope lacrado, ele não vai abrir o caderno. Não é para abrir. Ele vai colocar fechado. Mas quando você monte de folha impressa ali, vai saber, né? Ah, então ali eu girei a prova. Eu tava na questão 25 da minha prova. Fui corrigindo, parando, cheguei na 28. Na 28 a minha terminava a folha, tá? Então daí eu virei, só que ao invés de virar aí pra 29, eu esqueci que eu tava na. Que eu só voltei pra página anterior. Daí eu marquei o gabarito, o que eu tinha marcado na 25, marquei na 29. Que era a questão de AFA ali que passou por aqui. Foi uma questão bem
bem complexa, assim, uma questão já para quem estuda muito o administrativo financeiro orçamentário, né? De autarquia, taranã. A FURB já tinha questões assim desse tipo aqui, nada de outro mundo, tá? Que é a questão 34 que fala de atendimento, cidadão que altera a voz, aqui também é muito tu avaliar o que você faria no dia a dia, né? Claro, deve dissociar o fato objetivo, né? Mas para a segurança, para não regir indevidamente, formar um pedido claro e positivo. Isso aqui é bem questão, como se diz, a questão de Detran, assim. Claro, deve expressar os sentimentos de vulnerabilidade para nivelar a relação de poder, não. É, necessidades sistêmicas ocultas, registros formalmente essas carências emocionais, não. Aplicar empatia incondicional, absorvendo as ofensas, com uma ineficácia estatal. A linguagem não violenta para informar o cidadão que seu descontrole emocional configura crime de desacato, não configura. Esse item aqui até poderia gerar algum problema, tá? Porque não foi cobrado nada de direito penal em relação ao crime de desacato, tá? Mas, assim, é um item, né? E ele tem outros erros, ó, estabelecendo a deposição do silêncio como condição prévia e negociável para a retomada da análise processual. Essa daqui é a questão, no caso, que eles botaram como 36 na prova pública. Cerca dos critérios que regem a censura, que é uma questão de AFO, gabarito, qualquer. Item E, classificação funcional, estado de funções. Né? Essa daqui foi a que eu marquei errado no gabarito. É uma questão muito. A FURB tem poucas questões de AFO e a maioria é coisas mais papum, assim, como eu falei antes. Eu achei que era uma prova que tinha muito texto para acabar perguntando algo subjetivo. Isso aqui não, isso aqui já foi algo mais objetivo, tá? Pode ter outras questões que a gente pode para analisar. Poxa, isso daqui foi. Isso aqui foi. Como é que se diz? Foi subjetivo, isso aqui foi objetivo, mas a Jaffa ele tava bem tranquila. Assim. Ah, aqui ó, teve uma questão de qualidade. Spokio que eu nem fui pescar depois se existe ou não. Mas, bem, questão específica, assim, eu acho que no momento nada fora do edital, sabe? Eles, do jeito que eles fizeram o edital, isso dava liberdade pra eles, tá? De cobrar. Cadê aqui? Análise técnico administrativo. LGPD, gestão de riscos institucionais, processo administrativo estadual, federalismo brasileiro. Deixa muito amplo, isso muito amplo é pior pro concurseiro. Né, eu sou uma pessoa que defende muito que a gente deveria ter uma lei de concursos públicos em que as bancas fossem obrigadas a publicar a bibliografia que elas utilizam para gerar suas questões. Isso daqui, nossa, mas vai dar o gabarito. Não vai dar o gabarito. É só porque se o cara cobrar uma parada do tipo, ah, é, Fulaninho da Silva, o livro do Fulaninho da Silva sobre a LGPD e esse cara defende que existe o princípio da rastreabilidade. Tá, isso no livrinho do Fulaninho da Silva. Daí vai lá a banca bota uma questão que cobra os princípios implícitos da LGPD assim, ninguém leu o livro do Fulaninho da Silva. Como eu falo nas questões de jornalismo, né, tem questão que já que era uma publicação do Congresso de Comunicação. Então, teve uma questão que era, isso eu estava resolvendo aquilo da Fundatec também, não me recordo. Que a fonte era um artigo, sabe, do examinador que o cara tinha feito pro site dele. Ele é advogado, tinha um artigo dele no site, ele puxou isso. Né? Então, se a banca vai utilizar o artigo do examinador, é bom que a gente saiba o que, que o examinador pensa, acredita. Porque se chegar assim e falar, LGPD, tá, mas eu quero o princípio implícito do fulaninho da Silva ou do Beltrano da Silva Salvo. Né? Então isso a banca pode cobrar qualquer coisa quando você não tem uma bibliografia fixa. Um exemplo no jornalismo isso é bem claro também, né? Você pode ter tem N autores, assim, já vi questão que falava de um professor que eu tive na faculdade, o Eduardo Medici, um baita pescador de rádio no Brasil. Então, assim, se bem que na real todo mundo que estuda rádio acaba esbarrando em algum texto do professor Eduardo. Mas é isso, assim, então, quando a coisa é muito ampla, eles podem cobrar qualquer coisa, podem cobrar Pokayoke, né? Pokoyo parece até dizer, conceito japonês, né? Então, assim, isso daqui ele fala de quê? De filosofia de qualidade, né?
Daqui, redação aplicada, administração pública, gestão de documentos, teve ali compras, orçamento, gestão de patrimônio, tecnologias, gestão de riscos institucionais, análise, tratamento e monitoramento, processo administrativo, gestão de crise, teve questão de gestão de crise. Olha, do que eu passei aqui rapidinho, talvez até esse item aqui de qualidade. Ah, não, mas ele fala de busca pela qualidade do setor público. Então isso daqui, ó, busca de qualidade no setor público, tá? Ferramentas de gestão do setor público entra aqui, ó, administração pública e organização administrativa, princípio, constitucionais, administração direta, indireta, poderes e atos administrativos, tá? É, não, assim, na real até dá pra tentar argumentar. Ah, não, mas sem controle interno, transparência, compliance, integridade. Não, tá certo. Mas a gente tem que ter uma questão de bibliografia, sabe? Porque não adianta uma banca cobrar um professor X que foi orientador de mestrado do examinador, enquanto a doutrina majoritária defende uma coisa. Pô, beleza, se você quer que eu estude pela minoritária, informa isso, né? E enquanto a gente não tem uma lei dessa, a gente tem que sofrer, infelizmente. Eleições está aí, vamos votar em candidatos que apoiem essa iniciativa de bibliografia dos concursos públicos. Agora eu vou falar da parte de informática. Que essa sim eu acho. Eu errei uma questão, eu acho. Informática. Uma ou duas. Deixa eu ver. Errei duas. Eu não vou abrir ali o meu coisa, mas eu lembro que eu errei uma do. É, a do root e a outra. Não, a do DNS eu acertei. Do sistema operacional. Cadê? Vamos lá, questão a partir do 19. O edital da FURB falava de noções de informática. Isso daqui já não. Sério, isso daqui não é noção. Mas eu não acho que eles vão anular, tá? Parte de informática. Não vão botar um monte de questões. Ah, eu errei uma de Google Workspace. Não vão cobrar. Não vão dizer. Eles vão usar isso aqui, tava dentro do coisa, noção. Eles podem alegar que, tipo, a noção do profissional de informática tem ciente disso. Ainda que não seja um cargo de informática, tá? Sei que às vezes é um cargo generalista, então um cargo que a pessoa que vai trabalhar como analista técnico administrativo, ele é um profissional generalista, ele vai trabalhar no computador, mas ele não vai saber mexer, ele não vai ter que saber obrigatoriamente disso daqui, ó, cadê? O Google Workspace vai, tá, gente? Isso daqui não realmente foi complicado. Ó, sistemas operacionais de tempo real, escalonamento, piriri pororó. Cara, sério, tipo, vai lá na UDESC, vai em qualquer setor que não seja de TI, pergunta se eles sabem o que é o fenômeno de inversão de prioridade. Pergunta se quantas vezes tiveram que usar isso. Não vão saber. Isso não é noção de informática. Isso, conhecimento aprofundado. Mesma coisa aqui, ó. Sistema operacional multitarefa, uma distinção fundamental. Apesar de que, assim, questões de sistema operacional multitarefa eles até cobram. Essa aqui estava um pouquinho mais complicada, mas é uma coisa que eles cobram, né? Isso daqui também, ó, nos sistemas operacionais modernos, a organização dos arquivos e diretórios é baseada em uma estrutura hierárquica, forma de árvore, root directory. Gente, isso daqui, olha, eles vão alegar provavelmente nisso daqui, ó, noções básicas de hardware e software, uh, noções de internet, intranet, rede de computadores, isso daqui pra parte de pra questão que fala sobre DNS. Eu acertei, eu não esperava que fosse citar de DNS, mas eu acertei. Eu não acho que foi no chute, eu analisei item por item ali pra chegar num gabarito. Cadê? Aqui, ó. Ah, aqui fala de servidor DNS, resolução de nomes realizados. Isso daqui é. Gente, a única coisa que. No máximo, você que poderia noções de informática é saber o que é o DNS e onde é que você muda ele no seu Windows, tá? Ah, não vou abrir agora, né? Agora foi. Tá.
Mas ele é, às vezes, você pode trocar, você muda DNS, não tá abrindo algum site, você muda isso. Mas, assim, eles vão alegar isso daqui, ó. Ah, não, tava no edital sim porque é noções de internet, intranet, redes de computadores. De fato, eles não especificaram que noções, né, são essas, né, noções aprofundadas ou noções básicas. Em 99,9% dos concursos públicos do Brasil, as noções não vão a algo tão aprofundado quanto isso. No máximo vai uma questão, né, fora do padrão. Teve essa questão aqui sobre sistema de autenticação, AUFT 02, gabarito item D. Uh, isso aqui tá, uma questão nada, assim, eu achei fácil, mas eu tenho noção disso, né? Eu tenho um amigo meu que gabaritou, trabalhou com computadores há muito tempo, já trabalhou nessa área. Mas essa daqui é uma questão que boto ela como intermediária, ela é mais cansativa do que difícil, mas a questão de root e a questão do servidor DNS, elas são níveis muito difíceis, tá? Quando essa questão for pro tech e pro que concursos, pra, pra plataforma de questões do Gran Cursos e do estratégia, esses cursinhos aí, ela provavelmente vai estar num nível muito difícil. Você vai ver a você vai ver comentários e estatísticas, vai ter gente reclamando nos comentários de que isso daí não é não é noção de informática e gente no e nas estatísticas vai ter uma quantidade de erros muito maior do que acertos. Então aqui realmente olha, aqui a FURB veio para estraçalhar todo mundo, tá? Cooks também não é uma coisa muito complicada, tá? Uh, mas, assim, quando você vê o edital noções de informática, conceitos básicos de tecnologias digitais, ferramentas, conceitos básicos, módulos de aplicativos, cara, e não teve. O único aplicativo que teve cobrança de aplicativo foi do Google Workspace, né? E aí era questão de estudar mesmo, mas assim, ela cobrou umas coisas mais complicadinhas, né? Mas cobrou, tá? Essa questão de segurança também estava mais difícil. Dava pra fazer por eliminação se você tinha uma boa base de segurança digital. Gabarito em item C, fala do pretexting. Eu não conhecia o conceito de pretexting, mas você lendo ali pretexto, né, sabendo o significado, dava pra ter uma coisa aqui. E também eliminando os outros. Spam não é uma técnica de engenharia social. Uh, Phishing não exige ataque à estrutura. Mitigação eficaz de ataque depende exclusivamente não. Tá? Mitigação de ataques de engenharia social exigem treinamento do funcionário, sabe? Pra ele não cair na lorotinha de ninguém pra te dar senha, de dar credenciais, de passar códigos, essas coisas assim. Isso é a maneira eficaz de combater os ataques de engenharia social. Implementação de autenticação multifator elimina completamente. Não. Manipulação psicológica, pior ainda. O risco de autenticação multifator, que por exemplo é aquela que você baixa o Google Authenticator, o Microsoft Authenticator no seu celular e quando vai entrar no aplicativo, em alguma das suas contas, ele pede que você preencha o código desses aplicativos. Ela é mais para evitar um ataque de força bruta ou alguém que tenha sua senha, mas não tem acesso ao seu, né, acesso ao seu celular. Então dava pra fazer por eliminação. Mas é isso, assim, tô repetitivo porque eu não faço roteiros para meus vídeos, eu só vou e faço, tá? E aqui termina a parte de informática e, assim, eu encerro que eu tinha falado desse vídeo, tá? Gente, prova de informática tava quem... Foram pouquíssimas pessoas que gabaritaram, acredito eu. Eu vi uma pessoa falando no Instagram que fez 37 de 40 questões. Mas a pessoa fez 37 de 40 e tem algum título para validar, parabéns, ela vai ser a primeira colocada. Mas não. Essas pessoas que falam, nossa, a prova tava muito fácil, quem reclama não tem que reclamar. Cara, não. Sabe? É porque a prova tava mal feita, isso é inegável. A prova tava mal feita. Eu vou repetir, né, com o que eu falei no vídeo. Ela provavelmente foi feita por IA.
os recursos vão ser analisados por IA e a FURB veio para estraçalhar a informática, tá? Que sério, quando eu vi a prova eu pensei, nossa, será que não entregaram o de cargo de analista de TI que tem, né? Analista de informática? Cara, servidor de atualização, ó, arquitetura de computadores, processadores, aquela questão de processador é pra isso, sabe? Eu olhei e pensei, cara, será que não confundiram? Porque tava muito complicado. É, e eu não acho que a FURB vai repetir isso em outras bancas, sabe? Eu acho que ela fez isso porque era um concurso muito concorrido, então é aquela história. Concurso existe pra te reprovar. O examinador, ele faz a questão pra te reprovar, não é pra tu acertar. Então aqui a FURB veio de dois pés para destruir todo mundo mentalmente. Ah, isso frustra, né? Muita gente que às vezes estudou, teve relato, mas ela falou, nossa, eu fiz a prova muito triste, pensando, meu Deus, eu preciso passar nisso aqui pra, né, ter um emprego bom, pra dar um boas condições pra minha filha e, cara, toda vez que eu vejo alguém falando, ela reclamou que não estudou. Brother, tem muita gente que estudou pra caramba, chegou ali e tomou um baque. Sabe? Não é porque, não, mas a banca tem que fazer difícil. Cara, a banca tem que, né, seguir o que tá no edital. Eu acho que realmente ela surpreendeu muita gente, mas ela tá amparada pela, pelo conteúdo programático dela, tá? Que ela botou aqui de conhecimentos gerais. O conhecimentos gerais ali, ela, tirando uma questão ali, ela, ela pode se amparar nisso. Não, eu acho que se judicializar não vai dar muita, não vai dar em nada, sabe? É eleitoral, o órgão quer arrecadar. Tem gente querendo fazer campanha, então eles não vão cancelar o concurso, sabe? E a FURB, sinceramente, ela é uma banca para concurso de prefeitura, que vai ter 5 mil inscritos no total, sabe? Não é uma questão de que teve aqui, ó, de tipo, às vezes 5 mil inscritos para um cargo só, tá? Não foi o que teve aqui, né? Teve 1.000 inscritos ali pro cargo de Florianópolis, teve 2 mil pro órgão central. Se a gente juntar tudo aqui, deixa eu ver, tem mais 1.000 aqui pra onde? 1.000 pra ciência de educação. Cara, acho que foi uns 100 mil inscritos. Não, 100 mil também não. Mas eu tô 45 mil inscritos. E eu ia falar 50. 45 mil só pra prova da manhã, tá? Teve muita gente aqui que fez também a prova de tarde. Então a gente conta aí que são. Querendo ou não, a gente pode somar, tá? O número de inscritos, mesmo que tenha gente que tenha feito a prova de manhã, porque você tem inscrições diferentes, né? Então, pô, foram ali. Quero falar que assim, cara, teve muita gente que. Vamos aqui desses 1.000 inscritos aqui do órgão central de do órgão central da Secretaria de Educação. Desses 2.540, eu chuto que ali 1.000 são professores e era a prova da tarde. Então você faz uma prova dessa, você chega desgraçado, você termina a prova desgraçado, totalmente destruído. E 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, você tem que fazer outra prova, tá? Você vai fazer uma outra prova. A prova de professor foi mais longa, igualmente cansativa e que não vai cobrar do que as pessoas falaram, não vi ainda. E que não cobrou absolutamente nada do esperado. Por exemplo, teve uma pessoa falando que, nossa, uma coisa, geralmente as provas vão para um ou dois autores, a prova do coisa não estava totalmente interpretativa. Interpretação, assim, cara, não, sabe, não tem que inventar. Questão de BNCC, você não vai inventar a questão de, sei lá, o que falou Paulo Freire. E aqui não é questão, entrando questão política, não. Tipo, pô, o cara vai, a pessoa estuda parte da pedagogia, cara. Você, autor X, Y, Z. Não vai pegar uma situação hipotética claro, você pode pegar uma situação hipotética que você faria. Não vai meter qual a coisa mais adequada a se fazer. Cara, não tem essa de mais adequada. É o que é pra ser feito, sabe? Essa é a minha indignação com a FURB, principalmente com, né, quem fica falando, tava fácil. Tô reclamando da prova que tava difícil, querendo, né, mas a prova não tem que ser fácil. Cara, não é questão de tá fácil, não. A questão de ser uma prova bem feita. FGV é difícil, mas tem muita questão da FGV, com exceção das provas de português, que elas são difíceis, mas elas são. Elas são. Você pode resolver, você consegue solucionar. E ainda assim, para português da FGV, eu não acho que ela seja impossível. Eu acho que ela cobra de uma maneira diferenciada, né? Ela foge do padrão, assim. Ela é difícil, sim, claro, mas eu não.
Me frustro, me frustro, me frustro, me frustro muito resolvendo as questões da FGV. Mas, cara, quando você aprende a fazer FGV, você aprende a fazer todas as questões, sabe? Ah, ela cobra o gerúndio do bem, né? Uma coisa que só a FGV cobra. Mas é uma coisa que você aprende, não é uma coisa subjetiva, tá? Gerúndio do bem é o simultâneo. Agora, o que a FUB cobra em algumas questões aqui, cara, não é tipo. Cara, aquela ali que eu falei do Marcelo. É pra anular, sabe? Isso daqui não tem item correto. Mesma coisa aquela questão lá do. Até, cara, tem muita banca que tem fama de, FCC não aceita recurso. Mas, cara, a partir do momento que isso daqui, sério, ali é do Cuidoteca, esquece, isso daqui é anulada também. Duas questões eles são obrigados a anular. Por não ter gabarito, uma por não ter gabarito, né, que é aquela questão lá do Marcelo, servidor público, e essa daqui é 8 da Política Nacional de Cuidados, que não tá no edital. Sabe? Então, se você é das 10 utilizações que eu tenho, foi uma dessas pessoas que se sentiu magoada por ter visto gente babaca falando, tá reclamando da prova porque não estudou bastante, prova é assim mesmo. Cara, ignora essas pessoas. As pessoas são infelizes na vida delas, elas precisam se achar, elas são obrigadas a se acharem superiores que as outras, elas são infelizes. Por isso elas fazem isso. Elas têm que ir na internet e menosprezar as outras, diminuir as outras. Enquanto, né, pô, eu sou uma pessoa que eu acho que eu fui bem na prova. Poderia ter ido melhor. Espero que as outras questões sejam anuladas. Não me vejo aprovado, mas eu tô tomando essas dores, sabe? E se eu for ficar também entre os 15 ali, poxa, eu vou continuar defendendo que a prova tava horrível. Porque ela tava. E é isso aí, vou encerrando por aqui. Amanhã eu viajo. De manhã, então, muito obrigado. Curta, se inscreva no canal e no próximo vídeo vai ser resolvendo questões da última prova de jornalismo da Fundatec, já preparando para o concurso municipal da Palhoça. Isso aí, muitíssimo obrigado e até a próxima.